Paz, igreja, tudo bem? Como tem passado? Espero que tenha aí, esses dias tenham acrescentado sua vida. Espero que esses pequenos momentos aqui, com a palavra de Deus, possa estar te direcionando, cuidando, trazendo paz ao seu coração em meio a tanta dificuldade. E eu espero que você possa todos os dias conhecer de perto quem é esse Jesus, quem é esse Deus. Que você possa criar um relacionamento, um vínculo com o nosso Pai através da leitura, através da oração. Que esses aulas possam te direcionar para conhecer um pouco do caráter de Deus. Amém? Lembrando que nós estamos falando sobre os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, ao qual nós temos mais acesso sobre quem é Deus. E quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós nos aproximamos dele. Amém? E hoje eu queria falar sobre um tema interessante com vocês. Quero falar sobre a justiça de Deus. E justiça e retidão é a mesma coisa. Então Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus reto, é um Deus que não mente, um Deus que ele tem princípios. E quando nós falamos que Deus é justiça, nós estamos falando que ele é justo segundo o seu caráter. Então Deus, ele olha para ele, e aí a gente pode juntar outros atributos como amor, como misericórdia, compaixão. E nós podemos dizer o seguinte, que Deus, segundo o seu caráter, ele é justo. Mas quem é o parâmetro de justiça? O próprio Deus. Então, ou seja, quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que trazer justiça para esse mundo. E ser justo não é segundo o que eu penso, mas justiça é segundo o que Deus pensa, sobre o que Ele quer. O interessante é que sobre justiça, em Deuteronômio 32:4, vai dizer que todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e é reto. Então a Bíblia fala para nós, irmãos, que Deus ele é justo de acordo com aquilo que ele é, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele deseja segundo o seu plano. Então dizer que Deus é justo é dizer que Deus ele é reto. E olha só que interessante também alguns outros versículos, como Gênesis 18:25. Ele vai dizer, olha, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, ou seja, irmão, justiça segundo o coração de Deus e não segundo o nosso coração. O interessante, irmãos, é que nós sempre estamos buscando a nossa justiça. Você já reparou que todas as vezes que há uma discussão, é cada um protegendo o seu ponto de vista, defendendo o seu ponto de vista? E eles defendem de acordo com aqueles que eles pensam e viveram e conheceram. Então, ou seja, quando você se pensa assim, é como se não houvesse uma verdade absoluta, porque existe a sua visão e a minha visão. Existe o que é justo para mim e o que é justo para você. Para algumas pessoas vão dizer o seguinte, olha, um ladrão ele roubou porque estava passando fome. Então, ou seja, estavam justificando a ação dele. Só que para outras pessoas vão dizer, não, roubar é errado. Então cada um pensa conforme o seu pensamento, visão e conhecimento. Só que o que Jesus ensina para nós é que nós não devemos olhar para esse mundo com a nossa justiça. Porque a nossa justiça são trapos de imundícias, ou seja, elas não prestam para nada. E o que Deus ensina para nós é que nós devemos viver a justiça de acordo com o coração de Deus, porque Ele é reto. E olha só que outro versículo interessante, Isaías 45:19. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito, o que é reto. Então, irmãos, o que é reto não é aquilo que eu penso, mas o que é reto é de acordo com aquilo que Deus pensa. E isso vai muito contra a nossa natureza pecadora. Porque nós queremos ter um senso de justiça, nós queremos escolher, nós queremos fazer, nós queremos dominar, nós queremos proteger e direcionar. Nós queremos ser o centro de todas as coisas, que foi o nosso pecado em Gênesis. Quando nós olhamos para Gênesis, Deus ele cria nós a imagem e semelhança dele, ou seja, nós já éramos como ele em imagem, características. Só que quando a serpente chega, ele diz, olha, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês não morrerão, mas vocês conhecerão o bem e o mal, assim como Deus conhece. Então, ou seja, quando o homem peca, ele está querendo tomar o lugar de Deus. Deus já não é mais o centro, a sua justiça, a sua retidão não é mais o centro, mas o centro agora passa a ser o ser humano. Só que eu gosto muito de um texto, porque isso mostra muito para nós, que está em Romanos, capítulo 3, versículo 10. E ele vai dizer o seguinte, não há nenhum justo, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Lógico que eu vou explicar esse contexto aqui, mas o que Jesus está mostrando para nós, irmãos, é que não existe nenhum justo diante dele. A nossa justiça é trapo de imundícia. O que a Bíblia vai dizer para nós é que as nossas obras não podem nos salvar. Eu não consigo ir até Deus, porque a nossa justiça ela é falha. Só que quando nós olhamos para Deus, e Deus ele vai olhar para nós e vai dizer, olha, sim, de fato no mundo não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que busca a Deus nessa terra. Só que agora, irmãos, versículo 21, ele vai dizer algo interessante. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Romanos 3, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então o que Jesus está dizendo, irmãos, é que nessa terra nós não somos justos. Nós temos que ser justos de acordo com aquilo que Deus pensa e é. Mas agora ele está dizendo de acordo com a nossa salvação. E ele vai olhar para a nossa salvação e vai dizer o seguinte, irmão, para você ser salvo você precisa ser justo. Só que ele vai dizer que na terra não existe nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Só que agora ele vai dizer que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. E o que é o contexto aqui? Paulo estava tentando falar sobre a justificação, sobre salvação. E Paulo está olhando, ele tem um entendimento, irmão, de que nós não somos justos, somos todos pecadores. E nós, como seres pecadores, nós não podemos estar diante de Deus. Só que agora o próprio Deus, que é o que o versículo 21 vai dizer, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Deus, ele provê algo para nos aproximar de Deus. Então o Pai, ele está fazendo algo para nos aproximar dele. E ele vai dizer que essa justiça é mediante Cristo Jesus. Irmãos, quem merecia o lugar da cruz? Quem merecia ser sacrificado? E eu lembro muito bem que quando Jesus ele é sacrificado numa cruz, ele está ao lado de dois ladrões. E eram duas pessoas que mereciam sim ser sacrificadas, mas ali a gente tinha um inocente que estava sendo sacrificado. Então o que aquele texto mostra para nós, irmãos, é que um inocente estava sendo sacrificado para que aquele que era injusto, aquele que não era salvo, aquele que estava perdido, pudesse herdar a vida eterna. Então Jesus, ele morreu em nosso lugar. E agora quando Deus olha para nós, ele não está vendo o pecado, mas ele está vendo Cristo Jesus em você. E agora pelo fato de Cristo Jesus estar em você, nós podemos nos aproximar do nosso Pai. Então uma justiça que Deus proveu para nós. E isso é a justiça de Deus. De acordo com os nossos pensamentos, aquele que é errado merece culpa, merece perdição, merece a prisão. E é o que nós merecíamos, é o que nós merecemos. Mas de acordo com o amor e a justiça de Deus, ele manda o seu filho para que esse filho pudesse nos justificar. Ou seja, Jesus estava pagando a nossa conta diante do juiz. Jesus estava tomando o nosso lugar. Jesus estava tomando o nosso lugar em amor ao Pai. Então justiça não é segundo o que eu penso, não é segundo o que você pensa, mas é segundo o que Deus pensa. E justiça segundo o coração de Deus, irmãos, é olhar para com todos com igualdade. É cuidar uns dos outros como se nós estivéssemos cuidando de nós mesmos. Justiça de Deus, irmãos, não é devolver aquilo que nós recebemos, mas é dar aquilo que nós temos. Se você recebeu palavras de maldição, se você recebeu ira sobre você, o que Deus fala para nós é que a justiça dele mostra para nós é que em vez de nós devolvermos com ódio, com raiva, nós devemos devolver a Jesus de acordo com o seu amor de Deus. Devolver de acordo com o que ele pensa. Amém? Deus abençoe vocês, que Deus possa estar cuidando de vocês todos os dias. Amém.